E os alunos da Unifage hoje vão prestigiar mais do que nunca, porque nós temos a presença do professor Anderson de Barros, que é o coordenador do curso de Ciências Contábeis do Centro Universitário de Jaguariúna, a Unifage, curso que é o primeiro da região metropolitana. Primeiro em qualidade, como é que é esse primeiro? É o primeiro do ENAD, né? O ENAD é o exame que ele... é a nota mais alta do ENAD? É a nota mais alta do ENAD. Não me diga. Exatamente, porque é o exame que é ele que qualifica os cursos, né? Ele que vai dizer quanto à qualidade do curso, e é feito de 3 em 3 anos, né? Um determinado rol de cursos, e o curso de Ciências Contábeis no último exame ficou em primeiro lugar. Bom, eu fiz uma pergunta ao professor aqui, a vocês que estão nos acompanhando, e ao professor Anderson, para que a gente começasse por essa resposta. Aposentado paga imposto de renda também? Paga. O aposentado, ele vai lançar os seus rendimentos como rendimentos tributáveis na declaração. Ele tem uma faixa de pouco mais de 22 mil, que ele vai declarar como rendimentos isentos, e isso vem lá no informe de rendimentos do INSS ou de alguma outra aposentadoria que ele venha a receber. Lembrando que se ele tem mais de uma fonte de renda, esse valor que vem como rendimento isento, ele só vai ser deduzido uma vez. Nas outras, ele vai ter que lançar esse valor, que apesar de no informe de rendimento estar como rendimento isento, vai ter que lançar também como rendimento tributável, e juntar com os seus rendimentos normais de aposentadoria. Se tiver, por exemplo, aluguéis, uma casa de aluguel... Exatamente, rendimento de aluguel, que é muito comum. Outra situação também que é muito comum e que obriga a pessoa a declarar, e muitas vezes ela não tem esse conhecimento, é de que se ela tem bens declarados acima de 300 mil reais, ela já é obrigada a declarar, mesmo que não tenha oferido nenhuma renda no ano de 2017. Se ela também tiver rendimentos isentos, digamos que uma pessoa aposentada tenha uma poupança, e essa poupança gere rendimentos acima de 40 mil em 2017, tenha gerado acima de 40 mil em 2017. Só por conta disso, mesmo que ela não tenha nenhum outro tipo de renda, ela vai ser obrigada a fazer declaração de imposto de renda. Agora, o que eu acho engraçado é o seguinte, nós já temos a informatização do sistema de imposto de renda, né? Já está lá, você baixa o site, entra no próprio site da Receita, não é assim? Isso. Eu não sei porque fazem para mim meu imposto de renda todo ano, sim. Então eu confesso que nunca entrei, né? Mas, enfim, você entra lá e as declarações ou os lançamentos, eles já aparecem ali, não é? Isso. Quer dizer, depende muito pouco hoje do indivíduo, mas do sistema, não é mesmo? Exatamente. Como é que ainda a gente erra? O que é muito comum é o esquecimento, muitas vezes, de alguma fonte de renda, né? Ele esqueceu de declarar uma renda, ou muitas vezes erros de digitação. Sim. Né? Outros casos que são muito comuns, né, são casos de, muitas vezes, declara o dependente, esse dependente tem alguma fonte de renda e esquece-se de declarar essa fonte de renda, sim, ou algum bem que esse dependente tem. Então isso é muito comum, sim, esses erros são muito comuns, né? Mas os erros de digitação são os maiores problemas e os que mais causam malha fina, que são de fácil também... Correção, entra no site, faz uma retificadora. Mas dá para fazer a retificadora sem multa? Dá, até 5 anos. A Receita, inclusive, ela envia um comunicado para o contribuinte dizendo qual é o erro e como fazer a autorregularização no próprio site da Receita. Mas envia como? Via carta, e-mail? Olha, no ano passado foram enviadas mais de 340 mil cartas a contribuintes que tinham caído na chamada malha fina, né? Na malha fiscal. Sim. Então esses contribuintes que caíram foram notificados e lá também foi detalhada a forma de autorregularização para que não precise comparecer à Receita Federal. Tá, perfeito. Né? Agora, eu fiz uma entrevista há muitos anos atrás, por isso tem, acho que período de validade, né? Principalmente com a informatização, eu acho que isso hoje deve ter diminuído muito, se não totalmente, que a malha fina também tinha a ver com um estado de espírito dos gestores da Receita. Falar assim, agora que nasceu em março, daqui para lá tá todo mundo na malha fina. Essa bobagem é verdade, não? Não, isso é um mito. O principal validador da malha fina, né, são os processadores eletrônicos que a Receita tem, são sistemas eletrônicos de validação. Então muitas vezes o cara não declara um rendimento isento de R$1.000, ele não cai na malha fina e por conta de alguns centavos ele acaba caindo. Pois é. Agora isso eu já vi, isso já aconteceu comigo e com colegas.
Por exemplo, na hora de lançamento de plano de saúde, se você errar milímetros, centavos, você está na malha fina. Exatamente. É que dá uma sensação que caiu na malha fina, você fez alguma coisa errada, né? Exatamente. Bom, e fez, na verdade fez, né? É que a malha fina, na verdade, ele é o processo que a Receita tem de cruzamento. A primeira forma de cair na malha fina é o cruzamento eletrônico, né? Ela pega o CPF e o CNPJ das pessoas que fizeram as declarações, né? Certo. Da sua fonte de renda, das suas despesas médicas, das suas despesas com educação. Então ela cruza todas essas informações por meio da sua declaração e das declarações que foram feitas por essas outras pessoas. Diga, Érica. Nós temos uma pergunta de ouvinte. Ela perguntou se a questão da nota fiscal paulista, quando se declara ali, quando o caixa pergunta se quer colocar o CPF, esse tipo de informação ela é colocada na hora da fiscalização. Da Receita Federal. Isso. Quer dizer, um é estadual e o outro é federal. Acaba influindo o que você declara de CPF ali. Porque você sabe que eu faço sempre uma brincadeira quando eu vou no... Eu faço uma brincadeira porque eu acho a pergunta... Você chega nos caixas dos mercados e ela fala assim, o senhor quer CPF? Eu falei, não, eu já tenho, para que eu vou querer mais um? Não é? Eu já tenho, né? Mas essa questão do imposto estadual tem a ver com o imposto federal? Tem sim. A nota fiscal paulista, ela devolve aos contribuintes 30% do ICMS pago pelo estabelecimento. Certo. Então, se você coloca o CPF, você tem direito a essa restituição. O Estado, quando faz a devolução desses valores aí, ele vai acreditando lá no sisteminha deles e depois você pode usar isso para bater ou diretamente na sua conta, entrar o dinheiro diretamente na sua conta para bater com o IPVA. Isso é declarado também e eles geram um informe de rendimentos. Esse informe de rendimentos ele é cruzado com as informações da Receita. São duas partes só esse informe e ele precisa ser declarado no imposto de renda. Não pode esquecer. Peraí. Na hora que você dá o seu CNPJ... O seu CPF. O seu CPF, então isso vai dar um rolo. Porque Não, todo mundo declara? Todo mundo que recebe deveria declarar. Mas todo mundo que recebe, quer dizer, o No momento que recebe. O consumidor tem que declarar? Tem que declarar. O Estado gera o informe de rendimentos. Mas olha, eu não tenho dados, mas eu acho que é baixo quem declara, hein? O Exatamente, mas precisa. Até os isentos? Até para quem tem a obrigação de entregar a declaração, precisa declarar. Os valores dessa restituição, eles são declarados como rendimentos isentos, e se você ganhou algum sorteio, né? Por exemplo, R$1 milhão, tem lá sorteio? Tem o sorteio. Tanto o sorteio, assim como outras loterias, precisam ser declarados como rendimentos tributáveis exclusivamente na fonte. Nossa. Então são dois campinhos lá da declaração de imposto de renda. Quem fez essa pergunta aí deu nome? Fernanda. A Fernanda. Vai declarando aí, Fernanda. Não, que eu acho bonito, todo mundo chega lá, meu CPF é tal, número 9999999. Pá, bom, isso tem que ter eu não sabia que tinha esse reflexo. Tem. Mas tá tudo cruzado, né, Anderson? Tá tudo cruzado, mas é só no momento que recebe, tá? Então a gente vai passando o ano inteiro. Se não pedir para acreditar, não vai ter nenhum rendimento a declarar. Mas no momento em que pediu o crédito ou pediu para abater lá no IPVA, nesse momento, aconteceu a disponibilidade do dinheiro para o contribuinte. E ele precisa declarar. E tá vendo. Ei, Fernanda. Vai pensando aí, Fernanda. Bom, negócio é o seguinte. Tá, eu não dou CPF, mas... Primeiro que eu acho que houve uma vulgarização com o CPF, né? O CPF antigamente você tinha que falar baixinho, né? Meu CPF. Hoje não, hoje o cara fala alto em todo lugar. Né? Eu acho que isso aí, ainda não temos a segurança necessária para manter aí, vamos dizer, esse número à mostra, né? Esse visível, né? Botar assim uma chapa, meu CPF é tal e ando com ele no peito, né? Não é possível isso, né, Anderson? Olha, a Receita, tanto a federal quanto a estadual, elas sempre garantem a segurança dessas informações, né? Sim. Não, mas eu digo o seguinte, na hora que você está lá no supermercado, você fala alto, se o camarada memorizar atrás, ele pode fazer qualquer... Bom, se bem que fraude é fraude, ladroagem é ladroagem. Exatamente. Presunção da boa-fé. Falei hoje da presunção da inocência, então, presunção da boa-fé. Bom, com relação, então, à Receita, caiu na malha fina, o que a gente deve fazer? Bom, sempre a recomendação é consultar alguns dias depois. O prazo de processamento da Receita hoje são pouquíssimos dias. Em 2, 3 dias você já sabe o que aconteceu com a sua declaração. Então, entrar lá no portal do ECAC, que é o atendimento eletrônico ao contribuinte da Receita Federal, entrou lá no portal e verifica. Como é que é o portal? O nome? Lá, receita.fazenda.gov.br. Você falou e lá tem ECAC. Tá? Que é o Centro de Atendimento ao Contribuinte, o E de eletrônico. Tá. Então, ECAC, entrou lá, já na primeira página aparece o atalho do ECAC. Entrou,
A única coisa que vai precisar fazer é, com o número dos últimos recibos de imposto de renda, gerar um código de acesso. Certo. Se a pessoa tiver certificado digital, ela já consegue entrar com o próprio certificado digital. Se não tem, gera esse código de acesso. E aí, com o número do CPF, o código de acesso e a senha que ela mesma gera, ela consegue gerar o status de processamento da declaração. Ela faz tudo em casa hoje. Faz tudo em casa. Né, via internet. Quem mexe com o Facebook consegue fazer isso. Exatamente. Né? Então, os idosos como eu, que gostam de ficar conversando no Facebook, também podem saber qual é a sua situação na Receita. Exatamente. Aí consultou, a Receita vai apontar quais são as inconsistências. Se for uma inconsistência de preenchimento, fazer a retificador. Se for uma inconsistência de apresentação de documentos, que é muito comum quando alguma das despesas ela sai um pouco da curva, né? Se naquele ano ele teve muito gasto médico, a Receita muitas vezes vai solicitar os comprovantes dessa despesa. Né, uma despesa incomum em relação aos anos anteriores. É engraçado isso, né? Despesa incomum. Mas foi para médico, né? Sim. Então, para verificar também se há uma relação de honestidade entre as clínicas, os hospitais e a própria pessoa, né? Exatamente. Agora, com relação a outros aspectos das declarações, você falou da questão dos planos de saúde, né? Planos de saúde a gente declara. Mas se você paga dos seus filhos, mesmo maior de idade, os maiores de idade, você deve separar ou pode continuar declarando? Como é isso? Somente duas situações. Se eles forem considerados dependentes na sua declaração, entra o valor das despesas, tanto médico quanto educação. Se não forem, não devem ser declarados. Tá certo. Né? A não ser que seja um alimentado no caso de casais separados. Né? Pensão alimentícia. Pensão alimentícia, aí os gastos médicos desse alimentado e os gastos com educação e outros gastos que estiverem na decisão judicial, homologados judicialmente, esses gastos poderão também ser abatidos na declaração de quem paga a pensão. Entendi. Tem alguma área, a Fernanda fez aquela pergunta como é que chama? Da questão lá do imposto estadual. Da nota fiscal paulista. Tem alguma área especial para colocar aquilo, não? Tem. A parte dos rendimentos da restituição vai entrar como rendimentos isentos, né? Entra como rendimentos isentos lá, e a parte dos prêmios, né? Dos prêmios de sorteio da nota fiscal paulista, que é muito comum, ganha 10, 20, 30 reais lá, esses devem ser declarados como rendimentos exclusivos na fonte. Na advocacia hoje não há quem não emita uma nota. Tem a nota fiscal eletrônica, né? Eu sei porque, inclusive, é uma orientação da própria ordem. Nós temos hoje isso. Antigamente não era assim. Antigamente você nem declarava, né? Mas hoje não. Se você trabalhar com uma empresa, você vai emitir a nota fiscal. Erros acontecem nisso, nessa emissão? A empresa pode declarar errado ou não? Como é que a gente sabe? Porque é eletrônico. Emitida a nota, eu acho que já há o acesso com a Receita ou não? A prefeitura periodicamente envia as informações das notas fiscais. Ela não está ligada, então, à Receita? Diretamente, ainda não. Municipais? Ainda não. Tá. Ainda não, né? A nota fiscal eletrônica, a DANF, né? Que é para produtos e mercadorias, essas notas já têm uma integração com a Receita Federal, então isso já é um processamento eletrônico. Mas prestador de serviço ainda não? Ainda não, mas periodicamente a Prefeitura manda essas informações para a Receita Federal. Isso é cruzado em algum momento, né? Fora isso, existem outras declarações, isso se o advogado ou um outro profissional liberal, se ele já tiver um CNPJ. Né, se ele já tiver um CNPJ, emitir por meio de uma empresa esse serviço prestado. No caso de pessoa física, ele precisa declarar isso lá no campo específico da declaração, onde ele vai detalhar mês a mês o quanto ele teve de receita, e mensalmente ele tem a obrigação também de entregar dentro do programa auxiliar chamado Programa do Carnê Leão, livro caixa do Carnê Leão, e recolher mensalmente essas contribuições. É verdade. Eu estou conversando com o professor Anderson de Barros, que é o coordenador do curso de Ciências Contábeis do Centro Universitário de Jaguariúna, Unifage, nossa FAGE, né? Nossa FAGE, que tem já tem 18 anos, quase já 20. Tem 18 anos. 18 quase, anos, pouco mais de 18 anos. Você está formado há quanto? Há 20? Eu me formei em 2005. 2005. Isso. E já era um brilhante coordenador do curso de Ciências Contábeis em 2008. 2008. Você vê? Brilhante, você vê? Não é por nada. A gente
deixa que ele não nos escute, corte o fone dele, viu, Rodrigo? Mas é um brilhante professor, brilhante profissional, né, que colocou o curso de Ciências Contábeis como o primeiro da região metropolitana aqui de Campinas. Muito bem. Intervalo não? Vamos a um breve intervalo. Depois eu quero saber como é que fica a situação das MEIs, dessa nova concepção. Oi? Modalidade. Eu gostei que hoje ela está me completando. Pois não, Érica? Modalidade empresarial, né? Será que é modalidade empresarial? É pessoa física? É empresa? Nós vamos perguntar isso ao professor Anderson de Barros e como é que fica a declaração de imposto de renda, né? Daquela costureira que está trabalhando, que resolveu se transformar numa microempreendedora individual, né? Como é que vai ficar o seu imposto de renda? Que a declaração deve ser entregue até que dia, professor? Até às 23 horas e 59 minutos do dia 30 de abril. Tá aí, 30 de abril. Passa logo, hein? Hoje começou dia 1º, né? Começou no dia 1º. Por isso que não há dúvidas ainda, dá para fazer uma simulação do imposto? Já dá para fazer. O programa foi liberado dia 26. Ah, é? É, e já se eu tem quiser, como é que eu faço? Eu baixo o programa? Baixa o programa. Se como já é que eu tiver baixo declarado, esse programa? entra no site da Receita. São 3 Federal. modalidades, né? Um pode entrar diretamente no site da Receita e baixar efetivamente o programa. O segundo, se tiver o certificado digital, entra por um programa que agora chama Meu Imposto de Renda, né? Entra lá direto. Ou mesmo um aplicativo que pode ser baixado, inclusive, nos dispositivos móveis, né? Na loja da Apple ou na loja da Google. Muito bem. Agora, vou voltar àquela pergunta que eu fiz. Esse empreendedor individual, bom, o chamado MEI, né? Explica para os nossos ouvintes o que é essa modalidade empresarial. Se é que é empresarial, né? A modalidade do MEI, ele é feito para pequenos empresários que agora, a partir, que era 60, tinha um limite de faturamento de 60 mil reais, passou a 81 mil reais agora a partir de janeiro de 2018, e que trabalha individualmente e tenha até um funcionário. Né? Então tem uma lista de atividades e outras que são impeditivas, mas... O que é impeditiva? Dá uma só. Um exemplo de atividade? Então, por exemplo, se o cara quiser advocacia, ele não pode prestar. É um serviço de cunho técnico, é um serviço de cunho científico. Se ele quiser hoje colocar uma atividade... Então não dá para ter um advogado MEI não dá. Tenha um CNPJ... No MEI, não. Ele consegue até optar pelo Simples hoje, mas não na modalidade MEI. Então ele não consegue. Então tem alguns limitadores. Mas tem umas novidades aí, né? Tatuador, por exemplo, é coisa nova, né? Me parece que é coisa recente. É coisa nova. Entraram algumas atividades, outras de atividades administrativas, por exemplo, saíram da declaração do MEI. Contabilidade, que é a minha área, saiu do MEI também. Que estava no MEI. Estava no MEI até o final de 2017. Saiu. Então isso acontece. Todo final de ano acontece essa mudança, né, de atividades que podem ou não optar pelo microempreendedor individual. Tá. A costureira pode ser microempreendedora? Pode. A costureira, motorista, então... motorista também? Pode, motorista. Tem algumas atividades, motoboy, ele pode optar pelo MEI. Pedreiro, né? Aquelas pessoas que fazem manutenção. Então são aquelas atividades em que a pessoa... Ele pode emitir uma nota? Ele pode emitir nota. Mas e como é que fica esse trabalho? Tem um desconto? A nota é fixa? O imposto é fixo? Como é que é isso? O imposto é fixo. Ele vai pagar 5% do salário mínimo e vai pagar R$ 5,00 de ISS, que é destinado ao município onde o serviço está sendo prestado, ou ao município onde a pessoa está inscrita, dependendo do serviço, e vai pagar R$ 1,00 de ICMS se a atividade dele for comércio ou equiparada à indústria. Tá. Se eu pegar um pedreiro e quero construir uma obra, fazer uma obra, qualquer obra, não sei, pode ser uma casa ou um calçamento lá no quintal, né? Ele tem que ter uma nota a me dar? O ideal é que tenha. O ideal é que ele tenha nota ou que ele emita um recibo. Né? Se ele estiver no MEI, ele vai ter uma tributação diferenciada, vai pagar em menos de R$60 e vai conseguir formalizar isso aí. Menos de R$60 por mês? Por mês. E o faturamento dele, de 0 a 6.250 por mês, que vai dar os 81 anuais, né? Ele vai pagar aquele valor independente se ele emitir nota ou não. Tá, tudo bem. Então, emitindo nota ou não. Agora, eu contrato o serviço dele. Então... ele é MEI, tá? Me cobrou R$5 mil pela obra. Exatamente. Tá? Daí ele vai me dar um recibo de R$5 mil. Vai te dar uma nota. É uma nota fiscal? Uma nota fiscal de prestação de serviço do município. R$5 mil. Tá, tudo bem. Daí ele recolhe por conta dele lá os... Vai recolher o INSS e os encargos por conta dele. Tudo bem. E eu declaro aonde isso?
esses valores vão ser declarados como custo do imóvel na sua declaração de bens e direitos. Então, Sim. todos os valores pagos de obras novas ou de reforma vão ser incluídos na declaração de bens e direitos lá dentro de imóveis, ou muitas vezes imóveis em construção, se for o caso, se ainda estiver em construção, ou como imóveis próprios, né, seja casa ou apartamento. Agora eu vou voltar na costureira. Olha como é eclético aqui o programa, hein? Costureira fez lá, chuleou, gostou da palavra chulear? Nem sei o que é isso, viu, Rodrigo? Né? Se você estiver em casa e quiser me explicar o que é chulear, você pode explicar. Mas fez lá um conserto no paletó, cobrou R$10. Isso daí já é alvo de imposto? Olha, se ela estiver no MEI, até 6.250, ela vai ser tributada daquela mesma forma. Ah, então, ela vai quer pagar dizer, ela fixo, pode cobrar o que ela quiser até 250 mensais. que é, o valor do imposto dela é aquele. É aquele, é fixo, isso? é fixo. É De fixo. 0 a 6.250. Ela não faturou nada aquele mês, ela tem que pagar. Inclusive porque aquilo vai contar o tempo e as contribuições para o INSS dela de pessoa física depois. É. Então é interessante que a pessoa que não tenha nenhum outro tipo de recolhimento, muitas vezes se formalize primeiro para poder ter uma seriedade, dar um pouco mais de seriedade, conseguir comprovar a renda e conseguir formalizar o seu negócio. Segundo, porque parte desse recolhimento vai ajudá-la depois no momento da aposentadoria. Há confusão, por exemplo, quando a pessoa tem um faturamento declarado, 6 mil, por exemplo, e gastou 10 mil com o médico, porque pegou emprestado em banco, sei lá, agiota, sei lá eu, que espero que não tenha sido, mas vamos lá, né? E a Receita pode cruzar isso de forma... Isso aparece, porque se usou médico vai ter recibo, né? Do hospital, da clínica e tal. Pode ser que o gasto seja maior do que a receita? Pode, ela pode ter mais gastos, mais despesas do que rendimentos. Só que é importante salientar que ela precisa demonstrar a origem disso. Então, se ela recebeu um empréstimo, ela precisa mostrar e colocar como rendimentos isentos e depois os saldos desses empréstimos, ela precisa mostrar que aquilo entrou por meio de um empréstimo para que o caixa no imposto de renda, né, o financeiro do imposto de renda não fique negativo. Porque de algum lugar veio. Ou ela recebeu uma doação, ou ela recebeu uma ajuda, ou ela recebeu um empréstimo, mas de algum lugar aquele dinheiro veio. O que não pode é a declaração seguir em descoberto. Ela ficar descoberto desse caixa. Ela tem que mostrar a origem e qual foi a aplicação desse recurso. Eu estou conversando com o professor Anderson de Barros, ele que é o coordenador do curso de Ciências Contábeis do Centro Universitário de Jaguariúna, Unifage. Caríssimo, olha, privilégio tê-lo aqui, viu? Para mim foi uma honra, muito obrigado pelo convite, né? Dizer que foi muito bacana e estou precisando, estamos à disposição. Não, mas vamos precisar, já fica pautado aí, próximo agora do imposto de renda, a gente vai elencar perguntas, que são perguntas dos nossos ouvintes, e vamos marcar um dia aqui para um bate-bola. Legal. Tá bom? Tá Obrigado ótimo. pela sua presença.